Mensagem de fé. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, nos diz assim: Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo, que reina por meio da morte. De modo, Jesus libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem bíblica da carta aos Hebreus nos mostra, nos traz aqui a relação de um Deus vivo conosco e a grande preocupação de Jesus com a humanidade. O Senhor se fez também carne, se fez também sangue, como nós, e nos trouxe essa realidade, que é a preocupação com relação à morte. Nós que vivemos a vida toda escravizados pelo medo da morte, Jesus veio, como nos diz a palavra, assim pôde por sua própria morte tirar o poder do diabo que reina por meio da morte. Meus irmãos, o inimigo, o diabo, tem reinado através da morte física. O inimigo tem reinado sobre a humanidade, porque quando se trata de morte, se trata de medo, de preocupação, e o Senhor veio justamente nos livrar, nos libertar da morte. E nós precisamos, como cristãos, precisamos confiar na palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo da morte. Nenhum dos santos e santas de Deus que sofreram o martírio não tiveram medo da morte. Muitas vezes somos martirizados também, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor venceu a morte, esta morte que o diabo reinava e vem reinando sobre a terra. Desse modo, Jesus libertou os homens, somos libertos, que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Não tenha medo da morte física, tenha medo sim, tenha temor sim da segunda morte, que nós falamos que é a separação eterna da nossa alma de Deus. Vamos nos preparar. Dias virão em que nós não entenderemos ainda, mas diante da realidade que o Senhor nos apresenta, nós somos muito mais do que vencedores, porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, já nos libertou da morte. Um grande abraço a você, compartilhe este vídeo, compartilhe essa mensagem de fé. Deus abençoe a todos.